Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quinta-feira, 7 de maio. Vamos gravar em nossa mente a mensagem do Senhor e a palavra de Deus, porque hoje a lição é importante. Começa logo com uma pergunta: por que a interpretação é importante? Por que é importante a interpretação de você conhecer o que a Bíblia fala de fato e verdade? Não só ler, mas você entender o que você está lendo. A gente vai analisar o livro de Neemias, capítulo 8, do 1 ao 3. Ali é dito, do 1 ao 3, que o povo se reuniu ali, todo o povo de Deus, e pediu para que Esdras lesse o livro da lei de Deus, que foi prescrito ali e foi dado para Moisés. Então, Esdras, ele lê o livro da lei perante todo o povo, mas ele não só lê. Muitas pessoas fazem hoje errado. Não sei se vocês fazem dessa mesma forma. Você acorda e apenas lê a palavra de Deus. Não, você tem que ler e você tem que entender, tentar interpretar ali, entender o que a Bíblia quer falar para você naquele momento ali. Tentar procurar textos que a Bíblia por si só se interprete. Você tem que entender. Agora, olha só. No verso 8 do capítulo 8 diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então, Esdras não só apenas pegou e leu ali. Esdras pegou, leu e foi dando explicação ali do que estava sendo lido. E o interessante é que o povo, eles iam entendendo o que estava sendo escrito. A gente vai analisar hoje algo de interessante, que no contexto que a gente vive hoje, muitos líderes religiosos, eles estão levando pessoas para o erro. Eu não sei se eles sabem que estão levando, mas eles estão levando pessoas para o erro, pois não estão ensinando a palavra de acordo com ela para ser ensinada. A pergunta que é da 5 diz: por que uma compreensão clara das Escrituras é importante para nós? Primeiro ponto, a Bíblia ela fala de salvação. E quando você não compreende a palavra de Deus, automaticamente você vai para Mateus capítulo 22, verso 9, você erra não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muitas pessoas também que se levantam por aí dizendo que outros estão errando, mas eles mesmos estão errando. Automaticamente, quando eles não ensinam sobre a lei de Deus, eles não ensinam sobre a palavra de Deus, a palavra um todo sendo verdade, e não ensinam ali os 10 mandamentos de Deus, eles também estão errando. E estão levando muitas pessoas para o erro. Você tem que analisar, você tem que ler e entender. Não vá para uma missa, não vá para um culto, só ficar sentado não. Leva a sua Bíblia na mão e vá analisando e pergunta ali mesmo: ei, tem que estar de acordo aqui com a palavra. Se não tiver de acordo com a palavra, automaticamente eu vou ter que aceitar a palavra e não o que o homem fala. Agora, tem que entender, se trata de salvação. Quando você vai para João capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a Bíblia ela fala sobre a vida eterna. Como é que você vai encontrar? Você estudando esse livro. Você abre esse livro, começa a ler, estudar e vai compreendendo o que Deus quer falar para você. Também vemos que a pergunta diz: não apenas como indivíduos. A gente não temos que compreender a palavra não apenas só como indivíduo. É importante, sim, como indivíduo separado, você tem seu cantinho específico para você estudar a palavra, você compreender o que Deus quer falar para você. Mas como igreja, como um todo, porque se não compreendermos a Bíblia, a igreja como um todo, não vai ser uma unidade. Vai ter irmão lá dentro que não vai aceitar o que o outro vai falar, aquele negócio e tal. Por quê? Porque irmão não deve se basear por irmão, mas sim no que está na palavra. Se estiver de acordo com a palavra, é aceitável. Se não estiver de acordo com a palavra, é rejeitado o que a gente leu, Isaías capítulo 8, verso 20. Se não falarem de acordo com a lei ou o testemunho, jamais verão a alva. Tem que ter todo o contexto da Bíblia. Você tem que compreender o que você está aprendendo. E você que está ouvindo esse vídeo agora, nesse momento, talvez você participe de alguma denominação. Será que você está entendendo o que o seu pastor, o que o seu padre está ensinando para você? Ou será que você tem medo de perguntar a respeito do que você está aprendendo? Não tenha medo. Pergunta se está de acordo com a palavra. Perguntas, o que você falou não está aqui no contexto da Bíblia. Peça para abrir a Bíblia mesmo católica. Não precisa levar uma Bíblia evangélica. Pega a Bíblia católica, porque lá vai ter. E faz perguntas sobre isso. Você precisa compreender. Não ficar só sentado na cadeira e sendo guiado sem saber a informação, sem conhecer a palavra. Então,
A gente temos que fazer isso, por quê? Porque se agirmos dessa forma, porque agiremos com segurança e compreenderemos a palavra do Senhor, quando a gente lê e entende o que a palavra vem sendo dita. Em Mateus 22, 29, Jesus falou ali para um grupo de pessoas que se dizia conhecedores da palavra. Mas Jesus mesmo falou, vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus veio ali esclarecer o que a palavra queria dizer. Mais adiante a gente vai analisar o seguinte. O assunto mais importante da Bíblia é a salvação e a maneira pela qual somos salvos. É o assunto mais importante que a Bíblia fala, que a gente precisamos estudar a palavra de Deus. A salvação é pela graça, mas não é de graça. A salvação já foi dada e esses requisitos têm que acompanhar aqueles que acreditam que estão salvos. Você tem que ter ali, seguir corretamente o que a palavra está ensinando, você tem que estudar a palavra de Deus, tem que meditar e compreendendo o que ela vem falando. Se abordamos a interpretação da Bíblia de maneira equivocada, provavelmente chegaremos a conclusões falsas, não apenas no entendimento da salvação, mas em tudo que a Bíblia ensina. Ou seja, se você não interpreta a palavra, não estuda e não segue o que ela fala, automaticamente você vai chegar a um local que não vai ser agradável para você. Vai chegar a conclusões falsas, que não vai ter embasamento bíblico. Agora, a segunda pergunta é, leia 2 Pedro, capítulo 3, 15 e 16. Lá é dito que a gente vai compreender a palavra de Deus quando a gente passa a estudá-la e a entendê-la. Vamos ver agora 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, que diz o seguinte, 2 Pedro, deixa eu abrir aqui, abram a Bíblia de vocês aí em 2 Pedro e vamos analisar o que é dito lá. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, diz o seguinte: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão. Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca de assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Por que é importante uma leitura correta das Escrituras? Por quê? Porque se você está ensinando ao seu contingente, às suas ovelhas, a doutrina errada, vocês estão indo para o caminho da perdição. Atenção, meu querido que está ouvindo esse vídeo. Espalhe essa mensagem, porque se não estiver pregando de acordo com a palavra, o líder que estiver guiando um grupo de pessoas, automaticamente ele está levando um grupo de pessoas para caminhos errados e também ele está indo para esse caminho errado. E o fim desse caminho, só Deus na causa. Então, que possamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha estar conosco. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra. No nome de Jesus. Amém.